mentalidade, o nosso comportamento, o nosso entendimento. Falamos a respeito de experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Falamos muita coisa semana passada, que eu não vou ficar repetindo tudo aqui. Vamos para o texto de hoje, Gênesis 12, 1 e 2. A Ilma vai nos ajudando lá, Gênesis 12, 1 e 2. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida e me usa nessa manhã, através da Tua palavra, para ajudar o meu irmão, ajudar a minha irmã a tomarem posse de tudo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Concorda dizendo amém. Graças a Deus. Olha, vamos embora. Gênesis 12, 1 e 2. Disse o Senhor, então... Isso, ótimo, Ilma. Você está mais ligeira do que eu estou pensando. Já mudou. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Ele não tinha filho, mas Deus está falando para ele: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei você famoso, ou tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Então, o primeiro ponto para nós pensarmos juntos aqui nessa manhã: há uma promessa. Deus fala para o Abrão o seguinte: Abrão, tenho promessa para você, tenho promessa para a sua vida, tenho promessa para a sua família, tenho promessa para a sua descendência. O negócio é que o Abrão não tinha descendente. O negócio é que o Abrão, ele não tinha filhos, mas ele tem a promessa. Esse é o primeiro ponto para nós pensarmos juntos. Talvez você venha para cá e você vem para cá esperando algo acontecer. Você não tem aquilo que você gostaria de ter, mas você tem a promessa. Primeiro lugar, valorizar a promessa. Como que eu valorizo a promessa, pastor? Acreditando em quem fez a promessa. Quem é que fez a promessa para você? Se foi homem, se foi mulher que fez a promessa, eu sinto dizer, mas eu tenho a obrigação de dizer: tome cuidado, abra seu olho, porque homem ou mulher, eles falham. E às vezes eles prometem e eles não cumprem. Às vezes prometem e não cumprem porque falta caráter. Às vezes prometem e não cumprem porque tem alguma dificuldade no meio do caminho. Às vezes prometem e não cumprem exatamente porque estão passando por um processo de aprendizado, então não deram conta de honrar aquilo que falaram que honrariam. Não foi por maldade, mas o fato é que a promessa ela foi quebrada. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Bom, quem fez a promessa? Fulano, o Beltrano, a fulana, a Beltrana. Bom, então, se a promessa vem de homens, você apenas toma cuidado para você não se frustrar. Não, quem fez a promessa? Foi Deus. Deus fez a promessa, palavra dele, palavra em cima de palavra, confirmando. A Bíblia diz que todas as promessas que Deus faz, ele dá o sim. Não fica uma promessa no meio do caminho. Nenhuma promessa. Gênesis 12, então, nós vemos que Deus, ele faz a promessa para Abraão. Aqui ainda, Abrão. Do mesmo jeito que Deus tem feito promessa a cada um de nós, a todos nós. Todos nós temos recebido promessas de vida abundante. Promessa de vida abençoada por Deus. Promessa de salvação na nossa casa, na nossa família, promessa de um trabalho legal, de uma casa legal, de um carro legal, promessa de um passeio, de uma viagem legal, promessa de saúde, promessa de paz. As promessas elas têm sido feitas uma após a outra. E cabe a nós agarrarmos a promessa ou as promessas ou não. Cabe a nós, isso é com cada um. Pastor, as promessas que o Senhor tem liberado aí, ou que Deus tem usado o Senhor para liberar nesse altar, eu vou tomando posse, eu não deixo falhar nenhuma. Eu anoto todas, eu agarro todas, eu tomo posse da minha bênção. Pode ir prometendo aí, deixa Deus usar o Senhor para fazer promessa, porque eu creio, se Deus está usando para fazer a promessa, o mesmo Deus que promete, cumpre. Primeiro ponto.
Nós não devemos deixar de crer, deixar de confiar que as promessas elas são para nós e elas vão se cumprir. Aliás, nós falamos disso na quarta-feira, a respeito de não deixar o tempo, de não deixar a circunstância apagar, ofuscar, atrapalhar os nossos sonhos, as nossas visões. Falamos essa semana na célula. Você foi nessa semana, você já foi na sua célula, né? Você já achou uma célula para você participar, né? Você já está envolvido, engajado em uma célula, né? Ainda não, pastor. Então, acha uma e vai. São 13 células. Nós precisamos arrumar mais uma, viu? Esse número 13 não dá certo. Precisa arrumar 14 células. Tá doido? Então, temos 13. Vamos indo para 14, João. Acha uma célula e vai. Acha uma célula e participe. Nessa semana nós falamos da mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos com fluxo de sangue, 12 anos com fluxo de sangue. Mas ela tinha um sonho de ver aquela dificuldade dela eliminada. Falamos disso nas células, falei disso na quarta-feira, debaixo de uma outra perspectiva. Não deixe o tempo e não deixe a circunstância atrapalhar ou interferir aquilo que você tem guardado no seu coração em relação aos sonhos e às promessas. Vamos agora para Gênesis 15. Ilma, por favor. Gênesis 15, do 1 ao 5. Gênesis 15, deixa eu ajustar minha Bíblia aqui para eu não ficar de costa com você. Gênesis 15, do 1 ao 5. Então, Abrão tem a promessa. Ponto número 1, a promessa. E Deus fala, vai por onde eu vou te mostrar. O Abrão, então, ele sai e começa a andar debaixo da direção de Deus. Ele deixa de querer fazer com a mão dele. Agora ele está indo na mão de Deus. Gênesis 15, do 1 ao 5. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão. Disse, não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Deus está reforçando a promessa. Você vê que Deus não é Deus de confusão, Deus está dando ao Abraão a motivação, a esperança, reforçando a expectativa de que ele não se esqueceu do Abrão, porque o texto aqui no verso 1 diz, depois desses acontecimentos, quer dizer, algumas coisas aconteceram, mas Deus vem e reforça. Verso 2, respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais, Abrão, a mim não me concedeste descendência. Um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro. Eu vou abrir um parênteses aqui em cima daquilo que eu vou conversar com você. Cuidado para que o meio do caminho não pareça para você que já é o fim. A Bíblia ensina em Filipenses 1,6, aquele que começou a obra, ele é fiel para completar. Às vezes a obra está sendo desenvolvida e você está achando que a obra já está concluída. E ela não está concluída. Aqui o Abrão, ele tinha um entendimento. Olha, eu tenho o Damasceno aqui na minha casa. É ele o meu herdeiro? Não, estava em obra. A obra não estava concluída. Verso 4, vou ler. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, não será. Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Bom, agora Deus está reforçando, está dizendo, aquele que será gerado de ti. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Lhe disse, será assim a tua posteridade. Bom, Abrão estava dentro da tenda. E Deus conversa com o Abrão. É interessante que Deus e Abrão eles estão numa intimidade tremenda. Uma intimidade, eu vou usar uma palavra que tem que ser usada com cuidado.
uma intimidade que chega a dar inveja. Claro que a inveja não é algo legal, não é algo saudável, mas quando eu digo dar inveja, puxa vida, que coisa linda a forma como Abrão e Deus se relacionavam. Se Deus e Abrão se relacionavam dessa forma, talvez nós também possamos ter um relacionamento mais íntimo de Deus, a ponto de falarmos e ouvirmos, falarmos e ouvirmos, falarmos e ouvirmos, e não ficarmos em confusão. Então Deus aqui fala para Abrão: Abrão, é o seguinte, tem promessa na sua vida. Tem promessa na sua vida, mas o Abrão ele está com uma dificuldade na mente, irmão. A dificuldade está estabelecida na mente dele, ele está fazendo com que ele fique confuso em relação à promessa. Porque ele está dentro da tenda, ele está, vou usar assim, na casa dele, e dentro da casa dele, ele olha, ele vê duas pessoas. Primeira delas, a Sara. Sara já era velha, Sara era estéril. O Abrão era velho, a Sara estéril, os dois velhos. E ele tinha o quê? Um rapaz, o Eliezer, que estava junto ali. A visão do Abrão em relação à promessa, ela estava comprometida. E às vezes nós ficamos assim, com a visão comprometida em relação à promessa. Por quê? Porque nós ficamos apenas e tão somente olhando para aquela questão, para aquela situação, e não conseguimos enxergar o todo da promessa. Nós olhamos o momento, a circunstância, o ato, olhamos ali a pessoa naquela hora, naquele momento, e a nossa mente, a nossa cabeça, ela é uma fábrica. Tem um ditado que diz que a mente vazia, ela é uma oficina do diabo. Agora, muitas vezes a mente não está vazia, ela está cheia, mas ela está cheia de coisas que não vai contribuir para o bem. A Bíblia fala que nossa mente tem que estar voltada para o alto, da onde vem todas as respostas que o Pai das luzes ele libera sobre a nossa vida. Eu tenho que ver em que é que eu tenho pensado, eu tenho que ver do que é que eu tenho preenchido a minha mente. Eu tenho que ver do que um outro texto vai dizer que há uma batalha mental, há uma luta na mente, procurando levar a pessoa a não acreditar, a não aceitar, a não desenvolver ou viver um relacionamento com Deus e acreditar naquilo que Deus tem para fazer na vida da pessoa. Falava disso, não lembro agora se foi sexta, se foi quarta, se foi no domingo. Falava, se você entrega algo, foi na escola bíblica do domingo passado. Se você entrega algo para a pessoa tem algo a que ela se apegar e ela olha para aquilo que ela está nas mãos de maneira concreta. Mas se você não entrega algo e você libera a palavra, ela tem apenas a palavra. E com a palavra, a pessoa, se ela não tiver com uma mente firme, ela vai ser confrontada, porque alguém vai mostrar algo concreto e vai fazer a comparação. Poxa vida, fulano tem algo concreto, eu tenho apenas a palavra. Se eu tenho somente a palavra, fulano tem algo concreto, eu estou sendo tentado a partir por princípio que o fulano conseguiu algo. Eu falava com você disso na hora da oferta. Falava com você disso agora há pouco, quando eu dizia, às vezes as pessoas elas conquistam respostas, elas trazem respostas para a vida delas, mas elas trazem respostas encurtando o caminho. Elas trazem respostas fazendo coisas que não é legal fazer. Elas trazem resultados para a vida delas, indo na contramão da palavra de Deus. E se nós não estivermos com a mente firmada em Cristo, nós vamos ser tentados a pensar, puxa vida, fulano faz a coisa certa, faz a coisa errada e está levando uma vida que está de acordo. Eu estou fazendo a coisa certa, eu estou com a palavra. O pastor falou para eu ficar com a palavra, eu estou com a palavra, mas ainda não aconteceu nada. O Abrão tinha a palavra. Gênesis 12, Deus deu ao Abrão a palavra, a promessa. Gênesis 15, o Abrão tinha ainda apenas a palavra. E ele olhava para dentro da casa dele, ele via o quê? Uma senhora estéril, e ele via
um trabalhador, alguém que nasceu e cresceu e estava ali trabalhando junto dele há algum tempo. Então agora Deus propõe ao Abrão o quê? Uma mudança de visão. Deus está vendo que é importante que o Abrão ele passe por um processo de revisão. É importante que o Abrão passe agora por um momento de, vou dizer, reciclagem. Ele precisa de uma reciclagem. E parece que reciclar é uma coisa que não é legal, mas é muito pelo contrário, irmão. Reciclagem, ela é importante. Todo profissional precisa passar por uma reciclagem. Todo casamento precisa passar por uma reciclagem. Todo homem, toda mulher, é importante passar por um processo de reciclagem. Tem muita coisa que nós trazemos na bagagem que já não serve para mais nada e pode ser deixada para trás. E tem muita coisa boa que está esperando um espaço para ocupar um lugar na nossa vida, que se aquilo que não serve não for deixado para trás, um novo espaço não entra. Tem muita gente que vive com questões relacionadas ao passado. Dá lugar para o novo. Jesus ele falou assim: se o odre velho receber vinho novo, ele não aguenta. Odre novo recebe vinho novo. O vinho vai fermentar, mas o odre não vai se arrebentar. O pano velho, o remendo novo no pano velho não vai dar certo, vai aumentar o rasgo. Então, Jesus ele fala assim, olha, é importante você passar por esse processo de reciclagem, passar por esse processo de mudança, de avaliação, de reavaliação. Aqui no verso 5, mais precisamente, mas do 15, do 1 ao 5, Deus propõe para o Abrão: Abrão, vamos dar uma reorganizada na sua visão? Sai fora, vai fora da tenda. Vai fora e conta as estrelas. Nós sabemos que não tinha condição de contar as estrelas, irmão. Nós sabemos, não tem jeito. O que Deus estava falando para Abrão naquele momento? Deus estava falando assim: Abrão, quem confia na minha palavra não tem condição de contar quantas bênçãos tem para se realizar na sua vida. Era isso que Deus estava fazendo com Abrão naquela hora. É lógico, irmão, que não tem como. Você vai sair contar estrela. Humanamente a gente sabe que não dá. Mesmo com todo o aparato tal, não dá. Não dá. Não dá. Então, Deus, ele convida o Abrão para fazer uma coisa que não dá para fazer. Humanamente não dá. Mas aquela atitude de Deus com Abrão, está dizendo para o Abrão assim: Abrão, se você confiar na minha palavra, você não vai conseguir contar quanta coisa boa vai acontecer na sua vida. E aí é comigo e com você, irmão, é conosco aqui nessa manhã. Se nós acreditarmos na palavra de Deus, não dá para contar quanta coisa boa vai acontecer na nossa vida. Não dá. Você pode até tentar. Você vai conseguir contar pastor, já aconteceu isso, aquilo outro. Você vai ver que um monte de respostas que você já recebeu vão ficar para trás. E você vai ver que as muitas outras respostas que tem para chegar na sua vida, você não dá conta de anotar. É algo louco, não tem como, é impossível. Mas é importante nós sairmos para fora da tenda. É importante nós sairmos fora do nosso círculo. É importante nós sairmos fora para ficar mais fácil de entender na prática. Alguém já tentou fazer alguma coisa e não dava certo, aí pegou e falou: quer saber? Vou deixar aqui do lado, eu vou dar uma volta, depois eu volto a fazer. E aí voltou a fazer, daí deu certo? Alguém já fez isso? Alguém já fez? Você que não levantou a mão, você não levantou a mão, você está cansado, com sono, com preguiça, ou porque você não fez? A maioria já fez. Não vou nem dizer todos, mas a grande maioria já fez. O que nós estávamos fazendo? Saindo da tenda, contando estrela.
Você sai fora, você muda, você distrai, você dá uma renovada naquilo que está aqui dentro, aí você volta e você... É isso que Deus estava falando e fazendo com o Abrão naquele dia. A mente, a cabeça do Abrão estava cheia. O Abrão estava, puxa vida, Deus, eu estou aqui, eu amo ela, é minha mulher, é minha veinha. Estou aqui com ela, mas não dá, desse mato não vai sair coelho mais. A dizer... Não vai sair coelho mais, não. Desse mato não vai sair coelho, porque não tinha saído coelho nenhum até então. Aí Deus fala, Abrão, vem cá. Se você confiar na minha palavra, por mais difícil que a situação seja, você recebe a sua resposta. E é aí que nós temos que, quando a visão está no lugar errado, milagres são impedidos de acontecer. Guarda essa frase. Se a sua visão estiver no lugar errado, você estará impedindo milagres de acontecerem na sua vida. Por isso que tem muita gente que vem para a igreja. O problema ou a dificuldade não é vir para a igreja. Tem muita gente que vem para a igreja, mas vem para a igreja e está com a visão no lugar errado. A pessoa vem para a igreja e o entendimento ou o pensamento dela está equivocado. A pessoa vem para a igreja e tudo que ela quer é um carro, tudo que ela quer é uma casa. A pessoa vem para a igreja e tudo que ela quer é um filho ou é uma filha. Tudo que ele ou ela quer, né, um marido ou uma esposa. Tudo que a pessoa quer é um dinheiro. Está cheio de gente assim, irmão, que vem para a igreja com esse entendimento, com esse pensamento. Eu vou para a igreja, eu quero que aconteça isso na minha vida. Aí Deus, ele pega e em dados momentos ele faz o que ele está fazendo nesses dias com essa igreja aqui. Ele está dando uma oxigenada na mentalidade do povo. Nós não saímos da nossa casa, nós não chegamos até o templo, não é esse o propósito de nós virmos até esse lugar para buscarmos em Deus objetos. Porque os objetos Deus manifesta na nossa vida, eles estão dentro daquele pacote chamado demais coisas. Quando nós saímos da nossa casa e nós chegamos até esse lugar aqui, nós chegamos para dizer, Deus, eu não merecia, mas o Senhor me salvou. Muito obrigado. Eu estou feliz com a minha salvação, por isso eu vou convidar outras pessoas para conhecer o Senhor, para que elas sejam salvas também. É esse o propósito da igreja. O propósito da igreja é esse, irmão. É isso, irmã. Nada além disso. O propósito da igreja estabelecida aqui na terra é que nós sejamos salvos. É que nós sejamos salvos. E que através da nossa vida outras tantas pessoas sejam salvas também. Deus está falando para o Abrão. Abrão, é o seguinte, sai, dá uma olhada, dá uma conferida, vê o que você acha aí, se dá certo, se não dá certo, e você vai ver que algo diferente vai acontecer na sua vida. O Abrão sai dali. O Abrão tem a mente restaurada, a visão recuperada. Abrão começa a sonhar diferente. Opa, agora ele tem o quê? Antes ele tinha uma velha, eu digo velha com todo respeito, mas ele tinha uma velha e um servo no dia a dia vendo. Agora apagou da mente dele aquela velha, aquele servo. Agora ele sai para fora e ele vê as estrelas. Quando ele vai lembrar da promessa, ele vai lembrar de quem? Do quê? Quando Abrão vai lembrar da promessa feita por Deus, ele lembra do quê? Das estrelas. Antes, quando ele lembrava da promessa, ele lembrava da Sara. Tem promessa, ele lembrava, mas com a Sara, como que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Agora não. Agora ele lembra da promessa e vem na mente dele as estrelas. É desse jeito. Quando Deus começa a tocar na nossa mente, a nossa mente começa a ser transformada. Quando a nossa mente começa a ser transformada, nós começamos a acreditar em coisas que jamais nós acreditaríamos que pudesse acontecer. Tanto que eu não vou fazer a leitura com você, mas você vai lá depois e leia Gênesis 20. Aqui nós estamos no 15, quando Deus fala para Abrão sair da tenda e contar as estrelas. E Deus faz a promessa, ele não tem filho ainda. Em Gênesis 20,
Deus, né, trabalhando na vida do Abrão, ele está em Gerar, chegando em Gerar, o rei da região, o Abimeleque, se eu não estiver errando o nome dele, Abimeleque. O rei Abimeleque, ele cresce o olho em quem? Mas não, a véia. Você entendeu? Você conseguiu pegar que quando a mentalidade ela é mudada, a cabeça da pessoa é transformada. A Sara era até então uma velha. Mas por que o rei, com tantas mulheres que à disposição dele ele tinha, por que ele resolve crescer o olho na Sara? Porque sobre a Sara tinha uma, e quem tem promessa fica bonito. Quem tem promessa fica bonita. Quem tem promessa fica rejuvenescido. Quem tem promessa passa por um processo de transformação. Quem tem promessa se revigora. Vou dar uma outra base bíblica para você pensar. O coração alegre faz o que com o rosto? É coisa para você ir pensando. E eu vou te adiantar uma coisa. Você vai pensar e você não vai conseguir chegar numa conclusão lógica. Porque nós estamos falando de milagre. E milagre ele não se explica. Milagre se vive, se recebe, se entende. Se recebe, né? Não se entende. Pronto, está aqui. Gênesis 20, o rei cresce o olho na Sara. Gênesis 21, nasce o Isaac. Gênesis 22, Deus pede o Isaac em sacrifício. Você vai ler depois lá, você vai conferir tudo que eu estou falando aqui de maneira muito simplificada e resumida. Mas eu estou tentando passar para você assim, um entendimento. Se você não deixar dia após dia Deus renovar a sua mente, você começa a deixar promessas para trás. Você começa a deixar para trás coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Você começa a frear a ação de Deus na sua vida. A sua mente tem que estar aberta para o novo de Deus. O seu coração não importa a idade, irmão. Não importa a idade. Deus está mostrando aqui através do Abrão e da Sara que a idade é o que menos importa, pastor. Meu tempo já foi. Meu tempo já deu. Isso já não é para mim. Quem disse? Olha o Abrão, olha a Sara. Alguém diria, o Abrão e a Sara já não tem mais idade para essas coisas. E Deus mostra para o Abrão e para a Sara que não apenas eles tinham a idade ainda para essas coisas, como eles teriam muita alegria através dessas coisas. É aí que vai, é o irmão e a irmã. A vontade, é o sentimento, é o jeito que você vem para cá. Eu vou encaminhando o final da nossa conversa. Nós vamos ler mais um texto daqui a pouco. Por isso que muitas vezes tem pessoa que está dentro de igreja. Eu falo de igreja porque não é só essa. É de muitas igrejas. A pessoa está dentro da igreja, mas a pessoa não tem prazer em ser cristão. Ela não tem prazer em ser crente. A pessoa não tem alegria. Para alguns, igreja é um fardo, é um peso, é uma chatice. Para alguns, igreja é um peso, igreja é uma algema. Igreja, para alguns, é uma dificuldade. Por quê? Porque essa pessoa, via de regra, ela não aceita, ela não permite a mente dela ser renovada. Ela não vem para a igreja templo, com aquele entendimento que nós em Cristo vivemos em novidade de vida. O que foi ontem foi, irmão. O que deu certo ontem, glória a Deus, você já se alegrou, você já conquistou e você já festejou. Hoje é um novo dia. Hoje é um novo momento, é uma nova hora. O que deu errado ontem, você já chorou, você já ficou triste, ficou. Agora hoje tem algo novo para acontecer na sua vida. Quantas e quantas vezes o Abrão, quando eles ainda eram novos, eles tentaram alguma coisa. Você está entendendo a conversa. E não aconteceu nada.
Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas vezes? Até que em um dado momento a cabeça dele ficou o quê? A cabeça dela ficou como? Bom, ficou, o assunto está resolvido, pronto, não tem o que fazer. Os discípulos, em uma ocasião, eles passaram a noite toda tentando pescar e eles não pescaram nada. Até que Jesus falou: volta e lança a rede do lado direito. Quem que era especialista em pesca? Eles. Mas quem é que sabia onde estavam os cardumes? Deus. Você pode ser especialista em muita coisa, mas quem sabe onde está a sua resposta é Deus. Aí você escolhe, irmão. Se vou finalizar, nós vamos ler, projete aí, por favor, Ilma. Hebreus 12, 2. A primeira parte que nós vamos ler, mas vamos ler o verso todo e ficar com a primeira parte. É por isso que eu comecei a conversa falando para você. Vai com a sua mãozinha, e olha que aqui tem uns irmãos aqui que deve ter uma mão que parece uma pá carregadeira, né? Vai com a sua mãozinha ou vai com a mão de Deus? Aí é com cada um. Ninguém aqui é obrigado a receber, a aceitar. Ninguém. É a palavra que está sendo pregada nessa manhã. Você saiu da sua casa e veio por tempo. Alguns preferiram ficar em casa e acompanhar através da transmissão. A mesma palavra está sendo pregada para todos. Agora, a ação de Deus, ela é na vida daquele que ouve a palavra e guarda a palavra no coração e pratica e anda na palavra. Olha, para nós finalizarmos a conversa, Hebreus 12, 2. Volta agora na Ara. Ela é mais, fala mais claro. Ara. Fazendo o quê? Pronto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Se você quiser olhar, vou falar novamente e com respeito. Se você quiser ficar olhando para a velha, pode olhar. Se você quiser ficar olhando para o servo, pode olhar. Mas você vai ficar com a sua mente limitada. E você vai deixar de tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você quiser olhar para Jesus, você se prepara para acontecer coisas que jamais você imaginou que aconteceriam. Aí é com cada um. Aí é com cada um. O Abrão, ele saiu da tenda. Ele tinha a Sara, ele tinha o Eliezer e ele tinha as estrelas. Ele colocou os olhos nas estrelas. Quando ele coloca os olhos nas estrelas, a Bíblia não diz, mas eu acredito que quando ele volta para dentro de casa, ele dá uma olhadinha para Sara, aquela olhadinha marota, e ele começa assim, ó. A Sara não entende nada, irmão. Mas o milagre já estava acontecendo. É por aí que vai. Você olha para as estrelas, sai da tenda, olha para as estrelas. No Novo Testamento está escrito, olha para Jesus. Para Jesus. Muda a visão, muda a visão. Para de olhar para o problema, para de olhar para a dificuldade, para de olhar para o obstáculo e comece a olhar para Jesus. Você vai ver quanta coisa boa vai acontecer. Pode ficar sentado mesmo, feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus. Os diáconos já estarão logo a seguir servindo todos nós. Nós vamos olhar para Jesus através da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Cristo. E a partir daí tem muita coisa boa para acontecer na nossa vida. Meu Deus, obrigado. Obrigado por essa reflexão simples, mas importante para todos nós. Nós temos promessas. E quem tem promessas tem que tomar cuidado aonde coloca o olho. Porque conforme o lugar que a pessoa colocar o olho, pode vir matar o sonho.
pode vir matar a esperança, a expectativa. Quem tem promessa não pode ficar olhando para a circunstância. Quem tem promessa não pode ficar preocupado com o tempo. Quem tem promessa tem que olhar para as estrelas e ver que tamanho é o número de estrelas, que a Bíblia, aliás, diz que o Senhor conhece cada uma delas pelo nome. Olhar as estrelas e ver que o que o Senhor tem para fazer é muito mais do que qualquer um de nós está pedindo ou pensando. Sela na vida desse povo essa palavra, Deus. Nós estamos aqui para agradecer a nossa salvação. Estamos aqui para receber palavra, para ajudar outras pessoas a serem salvas pelo Senhor. O carro, a casa, o salário, o trabalho, as conquistas e assim por diante, que é tudo muito bom e nós tomamos posse para a nossa vida, não será a nossa preocupação número 1. Porque a nossa preocupação número 1 serão as almas, que diz respeito ao reino e à justiça. As demais coisas o Senhor vai acrescentar na vida desse povo. Foi assim até agora e continuará sendo, em nome de Jesus. Diga amém. Diga assim, ó, Senhor Deus, obrigado que eu perdi a conta de tantas estrelas. A minha mente, ela começa a ser mudada, em nome de Jesus. Amém, irmão? Deu uma dor de barriga em você, vai contar estrela. Deu uma dificuldade em você, vai contar estrela. Deu vontade de chorar, vai contar estrela. Quando você for contar estrela, você vai ver que Deus está no controle da sua vida. E o que Ele tem para fazer é muito mais. Tá bom? Todos serão servidos. E logo a seguir participaremos juntos da Santa Ceia. Fica à vontade. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos foram servidos. Você na sua casa está pronto. Partículas de pães em suas mãos. E vamos todos juntos olhar para Jesus, através do corpo dele que foi moído na cruz, para nos dar a vitória. Meu Deus, eu acredito na vitória, não por conta dos nossos méritos, porque não temos mérito algum, mas por conta da tua promessa e da tua fidelidade. Colocamos esses pães diante de ti, consagramos ao Senhor, Deus. Se alguém estava aqui nesta manhã enfraquecido na confiança da promessa, enfraquecido, Deus, na busca pela realização do sonho, que essa pessoa seja fortalecida e renovada
em nome de Jesus. Amém? Participemos juntos? Obrigado, Deus, porque o sangue nos purifica de todo pecado. E um dos pecados é a incredulidade, é não acreditar que algo vai acontecer. Às vezes nós acabamos caindo nesse pecado, porque o tempo, a dificuldade dizem a nós: é muito difícil, não é para você, não vai acontecer. E nós acabamos pecando contra a tua grandeza e soberania. E nós queremos te pedir perdão nessa manhã. E através do sangue de Jesus sermos purificados de todos os demais pecados. Em nome de Jesus. Participemos juntos. Glória a Deus. Se você pode, dobre seu joelho e agradeça a Deus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, feitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos bater palma para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Aqueles que estavam conosco até agora pela transmissão, uma ótima semana para todos. Eu conversei na sexta-feira, eu vou mandar hoje para você